Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal falando sobre micropigmentação. O vídeo de hoje vai ser sobre um assunto muito interessante, principalmente para os iniciantes na micropigmentação. É algo que eu tive muita dificuldade e eu quero ajudar vocês da melhor maneira possível com esse vídeo, tá? Vai ser um vídeo simples, sem muita complicação, para vocês poderem entender melhor porque o pigmento não fixa na pele. Isso é terrível, né? É um assunto que acho que é debatido sempre e mesmo você já tendo um nível de experiência, você já esteja trabalhando há alguns anos, é muito complexo falar sobre pele. Para começar a falar sobre esse assunto, a gente precisa entender que a nossa pele ela é composta por três partes. Seria a epiderme, a derme e a hipoderme, tá? Então isso é muito importante, se você não sabia disso, agora fica sabendo, tá bom? O que acontece? Falando assim de uma forma geral, quando a gente vai fazer um procedimento de micropigmentação, muitas pessoas perguntam até hoje se é definitiva, né? O que é a micropigmentação, isso é muito interessante. É interessante a gente dizer que não é definitivo, né? Não é, um exemplo, uma tatuagem. Ah, mas a tatuagem não é feita na derme, a micropigmentação não é feita na derme? Sim, as duas são feitas na derme. Só que tem uma diferença um pouquinho, não vou falar grande nem pequena, porque a gente tá falando, gente, de milímetros, então não tem como explicar pra vocês. A não ser se a gente tivesse com microscópio aqui pra falar. Mas a diferença é mínima, tá? Não é... A gente trabalha na derme papilar, a tatuagem é feita na derme reticular, tá? É o que se fala hoje em dia. Do que acontece? Falando sobre a micropigmentação em si. Quando a gente inicia um procedimento de micropigmentação, você vai atender no cliente, você vai sentir que tem peles que são um pouco mais difíceis de implantar pigmento. São peles um pouco mais grossas, mais porosas, pele oleosa, pele seca, enfim. Então... essa espessura da pele, ela muda, gente. Ela muda, não adianta. Ela muda de pessoa para pessoa. Então, tem pessoas... como é que eu posso explicar para vocês? Não é que é diferença de tamanho de uma para outra, tá? Isso pode até ser que seja diferença de tamanho. Mas na hora que você for implantar, que você for colocar a agulha, você vai sentir, né? Tem umas que você tem que aprofundar um pouquinho mais. Tem outras que você tem que trabalhar bem superficial, né? Uma coisa muito interessante, muito importante para vocês poderem entender. Quando a gente faz o procedimento de micropigmentação, a gente sabe que a gente faz na derme, certo? No início ali da camadinha da derme. O que acontece? A epiderme, ela é renovada, né? A epiderme, ela é trocada, certo? Então, quando você inicia o procedimento e se você tá lá com a maquininha e você faz muito superficial, ele vai pigmentar apenas a epiderme, né? E o certo é ele entrar na derme, a agulha atravessar, entrar na derme e pigmentar essa parte aqui. Muitas vezes a gente tá com medo, tá com a mão super leve, você pigmenta só a epiderme, entendeu? E a epiderme, ela é renovada, essa parte aqui da nossa pele, né? Onde a gente pega. É trocado, né? Acontece a renovação celular. Então, a renovação celular acontece com 28 dias, tá? Basicamente, de 28 a 40 dias. Pessoas com mais idade, né? Adultos, assim, com 40 anos, mais ou menos, eu gosto de atender a cliente da seguinte forma. A cliente tem acima de 45 anos, eu peço para ela voltar com 45 dias, que é o tempo exato da renovação celular, né? Agora, pessoas mais novas, 20, 25 anos, né, 30, até 30 anos, eu dou o tempo máximo de 30 dias, que é o tempo que a gente trabalha, né, que é o tempo que tem a renovação celular, 28 dias, tá? Mas com pessoas com mais idade, de repente senhoras, é sempre interessante você estender um pouco mais esse período. Então, você colocar de vez 30 dias, 40, 45 dias. Tá ok? Só para vocês poderem entender. Então, quando a cliente volta com 30 dias, tudo que você fez aqui na epiderme vai embora, né? Essa camada, ela vai ser renovada. Então, aquilo vai embora. Agora, suponhamos, chumbar. Tem pessoas que têm a mão extremamente pesada, que era o meu caso, você tá lá fazendo a micropigmentação, certo? Tá lá com a maquininha. Aí, você atravessa, ou não sei como, mas a gente consegue atravessar as 3 camadas e vai parar lá na hipoderme, gente. Na última camada. Só que quando a gente coloca o pigmento aqui,
o que acontece? Você já lesionou muito o tecido, então ele vai ficar manchado. Por isso que fica aquela, de repente vamos supor que você faça fio a fio, né, a Micron Blade, você faz o fio, mas você teve um fio que você fez tão profundo que você vê que ele vai ficar manchado, porque você já pegou na última camada da pele, entendeu? Então você tem que trabalhar aqui, nessas duas. Principalmente fazer a implantação correta, que seria aqui, na derme. Porque se você pigmentar só a epiderme, tudo que tiver aqui vai sair, entendeu? É muito interessante isso, é muito interessante falar sobre isso, porque às vezes a gente tem a dificuldade de implantar o pigmento, aí você faz superficial demais. Sai porque tá na epiderme, então essa camadinha vai ser renovada, não vai fixar pigmento. Aí você fez, vamos supor que você fez meio a meio, você fez de uma forma correta e fez de uma forma muito superficial. O que acontece? Você vai ver os fios que você fez ficou, porque você pigmentou na derme, certo? Aí você vai falar assim, nossa, mas por que ficou opaco aquele fio, né? Porque quando a gente faz o procedimento no dia, fica aquela tinta brilhosa, aquela coisa linda. E depois o pigmento ele fica um pouquinho mais opaco, que é super normal. O que acontece? Essa camada aqui, ela não foi trocada? Você pigmentou as duas, certo? Essa camada aqui, ela foi trocada, que seria a epiderme. Se ela trocou, o que aconteceu? Entrou uma nova camadinha aqui. Então, teve essa troca de pele, né? Não é de pele que se diz, mas só para vocês poderem entender. Teve toda essa troca e tem uma nova camada aqui composta. Então, o pigmento, ele tá aqui embaixo. Então, quando a gente enxerga, quando a gente olha, você não vai enxergar automaticamente o pigmento já aqui, entendeu? Como ele estava aqui. A cor dele vai mudar. Não sei se vocês vão conseguir me entender. Essa parte aqui, ela foi todinha trocada. Teve a renovação celular, que seria a epiderme, ok? Então, se ela foi trocada, tem outra camadinha no lugar dela. Só que a camada que saiu tinha tinta, certo? E essa que entrou já não tem. Então, o pigmento, ele tá só aqui na derme. E essa camadinha aqui, ela tá limpinha. Suponhamos que ela não tem pigmento. Então, quando a gente olha, a gente vai olhar direto pra derme. E você vai ver o pigmento um pouco mais opaco. Mas ele vai estar ali. Então, o que a gente faz? A gente faz esse retoque só pra dar como é que eu posso dizer? Uma cor a mais, né? Fazer aquela passadinha novamente naquele fio pra ficar bem certinho, bem bonitinho. Pra ter um resultado melhor na cor. Mas é interessante a gente não retocar a sobrancelha inteira, não tem necessidade da pele passar por todo esse processo de renovação celular, de cicatrização. Só eu fiz esse desenho aqui para vocês poderem entender, tá? Então seria a epiderme, a derme e a hipoderme, tá? Então vamos lá, para vocês poderem entender um pouquinho melhor. Aí você está fazendo o procedimento, automaticamente você vai atingir a epiderme, tá? Porque a agulha precisa entrar por aqui. Então ele vai indo lá. Aí chegou aqui na derme, ok, tá pigmentando certinho, certo? Tá pigmentando certo. O que acontece? Se você fizer só superficial, você vai fazer só nessa parte aqui da derme, essa camada da epiderme aqui, ela vai se regenerar, certo? Ela vai se regenerar. Ela se regenerou, vai ser trocado. Se essa camadinha aqui for trocada, todo o pigmento que ficou aqui, ele vai sair. Ele não vai fixar, ele vai sair. Então, o certo é você, pigmentar a derme, o início da derme, que seria a derme papilar. Então, quando essa parte aqui se renovar, quando essa pele trocar, você vai enxergar o pigmento um pouquinho mais opaco. Por quê? Porque ele vai estar aqui embaixo. Vocês estão conseguindo ver? Ele vai estar na derme. Ok, fixou, ficou na derme, certo? Então, a gente vem com um retoque simplesmente para melhorar um pouquinho mais essa cor, intensificar um pouquinho mais essa cor, para o pigmento durar um pouquinho mais na pele. Certo? Apenas isso. Por que o fio vai manchar? Por que você faz o procedimento e fica chumbado? É muito simples. Você tá aqui, pigmentando na derme, certo? Tá aqui na derme bonitinha. Aí você vai lá embaixo, na hipoderme. E aqui, gente, automaticamente, você vai machucar demais essa pele. E o que tá aqui vai ficar manchado, Então, vai ficar lá um traço bonitinho, os fios bonitinhos, e você vai ver uma espécie de uma mancha. Vai ficar, até a cor degrada, porque tá muito profundo. Vocês pigmentaram a hipoderme, gente, tá profundo demais. Então, a micropigmentação, ela é feita na derme papilar, né? Então, assim, ela é um pouquinho mais superficial do que a tatuagem. A tatuagem ainda é um pouquinho mais profunda, certo? Então, quando você fizer a micropigmentação, tenta sentir a pele da sua cliente, tenta ver a
a estrutura da pele da sua cliente, porque assim, ó, nem toda pele é igual. Vocês vão perceber que vai ter pele que é um pouco mais difícil de implantar. Mesmo assim, você vai ter que ter todo um cuidado na hora de fazer o procedimento de micropigmentação para que você não afunde muito essa agulha, entendeu? Não faça muito profundo e vá parar lá na hipoderme, tá? Porque isso não pode acontecer. Acontece muito, mas a gente tem que evitar para não chumbar a sobrancelha. E fazer superficial demais também não vai adiantar, porque toda aquela parte da epiderme vai sair e vai se regenerar. Então vai entrar um tecido novo ali. Então todo o procedimento que você fez simplesmente vai sumir, tá? Então você tem que tentar atingir uma camada correta, que seria a derme, para quando o pigmento entrar, ele entrar de forma certa e ele fixar na derme. O que acontece? Ângulo de agulha, né? Vamos de dermógrafo, da agulha, posição, quanto tebor e quanto dermógrafo. Sempre, gente, procura trabalhar 90 graus, né? 90 graus, até 45 graus, é aceitável, tá? Eu falo isso porque, dependendo da posição que você está, aqui tem o rosto, vou mostrar pra vocês, ó. Dependendo da posição que você está, automaticamente você vai ter que virar um pouquinho o dermógrafo ou o tebore, certo? Só que tem que evitar não deitar. Né? Se você deita, já vi gente trabalhar assim, eu já fiz assim. Se você deitar o seu dermógrafo, o seu tebore dessa forma e for pigmentar, você só vai machucar a pele, você vai machucar, a agulha vai entrar de forma completamente incorreta. E isso faz com que manche a pele também, porque você está machucando, você está ferindo a pele, causando uma agressão muito forte ali. Então isso vai fazer com que o pigmento não fixe ou que o pigmento expanda também, né? Então você tem que saber o ângulo que você vai pigmentar a pele também. Então é sempre interessante você deixar o dermógrafo 90 graus, trabalhar com ele assim. Uma coisa extremamente importante que ninguém fala pra vocês, eu vou falar aqui agora. O que acontece? Quando a gente está fazendo o procedimento de micropigmentação, e você quer ter um exemplo, aquele efeito pixel, né? O que as pessoas fazem? Você de repente vê muito vídeo, até profissionais renomados fazendo o procedimento com dermógrafo, e você vê uma rapidez na mão, né, absurda. Tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Por quê? Vou explicar pra vocês agora. Não adianta você estar com o dermógrafo lá no talo, lá no último, e a sua mão tá lá, bem devagar. Você vai dilacerar essa pele e você não vai pigmentar bosta nenhuma, né? Vai machucar a pele da sua cliente todinha, vai começar a sangrar e você não vai ver tinta ali naquela pele. Ao contrário disso, não adianta você estar com o dermógrafo, no mínimo, bem baixinho e sua mão lá, arrebentando. Isso também não é o correto. Então, você tem que trabalhar com o dermógrafo mediano. Só que eu não vou falar uma velocidade de dermógrafo pra vocês, porque isso é muito individual, cada dermógrafo ele tem a sua intensidade. Tem pessoas que trabalham com máquina de tatuagem, aí a maquininha faz um trabalho muito bom, né? A diferença, o motor é muito mais potente, tem uma diversidade de agulhas muito maior do que de dermógrafo, mas eu conheço várias pessoas que também fazem procedimentos de micropigmentação com máquina de tatuagem. Desculpa, recentemente a Electric Ink lançou também uma máquina que eu não vou lembrar o nome agora, que é linda, uma azul, coisa mais top do mundo. Né? Só me falta dinheiro pra comprar, mas eu vou comprar ela. E ela é uma maquininha mesmo, tá? Ela não é dermógrafo e tem uma diversidade de agulhas muito grande e isso é muito bacana, tá? Então uma coisa interessante, gente, saber a velocidade que você está, tá? Saber a velocidade e realmente, ó, a forma que você vai pigmentar. Então, se você quer trabalhar com delicadeza, com leveza, você tem que mexer a ponta dos seus dedos. É isso aqui para você fazer o movimento e não mexendo com a mão assim. Tá ok, pessoal? Então, quando você for fazer o procedimento de micropigmentação, é muito interessante você saber o ângulo que você vai posicionar, né, o seu dermógrafo, o seu tebore, o movimento que você vai fazer, porque tudo isso vai resultar no final do seu procedimento, para ver se isso vai fixar, né, ou se vai ficar extremamente superficial e vai sair com a renovação celular. Então, tem que tomar muito cuidado em tudo isso. O posicionamento da lâmina, da agulha, né? Tanto o tebore quanto o dermógrafo, o movimento que você faz com a mão, né? Então, tudo isso vai fazer com que você tenha um resultado positivo, né? Na implantação desse pigmento, se você fizer de forma correta. Tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. E deixem aí nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, tá bom? Não esquece de deixar o like, tá? Muito importante pro canal. E sigam, ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo.